Primeiramente, boa tarde para todo mundo que vai gastar um tempinho do dia para acompanhar o nosso projeto aqui do TensorFlow. O nosso grupo vai ser eu, o Guilherme e o Gustavo, que veio todo mundo junto aqui pro curso mesmo, então só vamos. A gente vai falar aqui especificamente da versão 2.0, porque teve uma versão antes. Pode passar para o próximo aí já, Guilherme. Então, eu vou falar um pouquinho do que é ele. Pode passar aí. Como eu disse, ele já está na versão 2.0, isso quer dizer que ele teve uma versão antes, que foi essa lançada em 2015. E o que aconteceu para... Desculpa, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas resolveram me atrapalhar aqui logo agora. Tá, enfim. Ele teve uma versão antes, em 2015, que foi o TensorFlow 1.0, só que não gostaram muito dele porque para fazer os códigos nele era muito longo, era muito complicado. E aí aconteceu que em 2015, 2018, se eu não me engano, na verdade, eles resolveram juntar ele e o Keras e pegou o melhor dos dois mundos. Então eles facilitaram a sintaxe e deixaram o TensorFlow mais completo ainda. Por isso que, como está aí no slide, dá facilmente para falar que ele é um dos maiores e mais completos frameworks de inteligência artificial que temos atualmente. Ele foi desenvolvido pela Google Brain, na verdade, que é um time de pesquisa deles, e é uma ferramenta, em maior parte, voltada para a parte de machine learning. Pode passar aí, Guilherme. Agora eu vou falar um pouquinho do que dá para a gente fazer, e ó, tem muita coisa. Começando aqui com o básico, que dá para fazer são as operações com matrizes e vetores, mas isso não é nem mais o foco, porque de modelo que dá para fazer com ele, a gente pode entrar em regressão linear, classificação de dados, clusterização, processamento de linguagem natural, aprendizado por reforço, tem redes neurais profundas, visão computacional também, aquilo que o grupo do OpenCV falou, muito interessante, inclusive, quando a gente estava estudando, a gente passou por cima um pouco. E, tipo assim, eu não posso aprofundar nisso tudo, porque, como dá para ver, é muita coisa para falar, e se demorou tudo para falar de uma parte no grupo anterior, imagina para falar de tudo que dá para fazer com o TensorFlow, nem... Só para ter noção, só de o vídeo do básico que a gente viu era 7 horas. Então, não vale a pena passar de cada um por cada um. Agora eu vou entregar aí a rede para o Gustavo. Boa tarde, pessoal. E eu vou explicar aqui um pouco como o TensorFlow funciona e como você vai trabalhar para fazer tudo aquilo que o Decivan falou. Então, o TensorFlow funciona basicamente ordenando as operações que você faz e organizando elas. Por que ele faz isso? Ele faz isso para que você possa ter o maior controle sobre o que o seu código está fazendo. E isso é o que a gente chama de grafo no TensorFlow. Um grafo é composto por vários nós, cada nó é uma operação matemática que você vai executar com o seu valor. E o que você trabalha nesses gráficos são basicamente os tensores, e você trabalha com os operadores das operações matemáticas. Perdão aí se o nick estiver um pouco ruim, mas eu acho que é melhor que o nick do meu notebook aqui. Então, esse aqui é um exemplo de grafo. Você tem um input, que vai passar por um nó de operação, e aí você vai trabalhar os seus tensores ao longo de todo esse grafo aqui, até a saída que você tem. Esse aqui é um grafo muito pequeno. Quando você trabalha com um daqueles modelos que o Decivan falou, você tem grafos imensos, com milhares de operações matemáticas espalhados em diversos modelos. Pode passar aí para exemplo, Guilherme. Esse aqui é um grafo de uma conta matemática simples que poderia ser executada no TensorFlow. Você tem o número 2 e 5 e eles vão passar por um nódulo. Passando por esse nódulo, eles vão ser trabalhados e o TensorFlow vai executar a operação matemática que está naquele ponto. Por exemplo, esse 2 aqui, ele foi elevado à potência de 3 e resultou em 8. Como esse gráfico aqui está trabalhando o valor resultante daqui em 2 pontos. Ele está trabalhando nessa operação aqui e na outra ali. Eu esqueci que meu cursor não está aparecendo na apresentação, desculpa, gente. Mas vocês podem ver aí que o 8 aparece em 2 lugares. Então, essa é meio que uma parada que o TensorFlow faz. Ele organiza onde vai usar todos os dados referentes a um tensor para facilitação, como eu disse, facilitação da visualização do que o seu programa está fazendo. Então, aqui ele viu que o 2 estava sendo usado em 2 lugares,
e criou duas linhas de conexão com o resultado. Então, quando tiver lá na hora que você quiser ver o que seu código está fazendo, você vai perceber que um valor está sendo usado em dois lugares. Aí, bem, dá para seguir o fluxo de execução aqui do grafo, né? Aí chegou que o resultado era 49. Aí vocês imaginam isso em escala milenar de operações, porque a parada é muito grande. Pode passar. Então, como o TensorFlow funciona ainda, nós temos os tensores. Eu apresentei eles ali para falar do grafo. Tensor é basicamente a unidade que você guarda os seus dados para trabalhar com eles no TensorFlow. Não são necessariamente variáveis, são como espaços, mas não são variáveis. Então, vamos lá que eu vou explicar. Os tensores, eles guardam os valores, mas acontece que tem tipos diferentes. Podemos ter as variáveis, que essas sim você pode mudar ao longo do código. Nós temos constantes, que, como o próprio nome diz, você não vai mudar ao longo. E temos placeholders, que é uma paradinha interessante do TensorFlow, que é como se você fizesse uma função e permitisse alimentar esse lugar com dados de teste ou dados de treinamento, o que quer que seja. Você pode alimentar esse placeholder com dados para que o TensorFlow faça as operações que ele precisa fazer. E essa daqui, volta lá, Guilherme, porque eu inverti um pouco a ordem para falar, que ficou mais fácil. Os tensores, eles podem ser escalares, que significa que eles só têm uma única dimensão, são um único valor. Mas normalmente eles são arrays n-dimensionais. Você, como está aí na imagem, tem um de n, um nm, um que tem dois nm aí, e isso segue infinitamente até você estourar a sua memória. E o que o TensorFlow é bem bacana com isso é que você pode trabalhar os seus vetores de N maneiras, porque ele tem função para fazer praticamente tudo. Você pode preencher os seus vetores e matrizes com um único valor, com um valor aleatório. Você pode preencher só uma coluna, só uma linha, com valores aleatórios, ou o que você quiser. Você pode pedir ele para fazer uma matriz identidade, uma matriz identidade secundária, entre aspas. Enfim, tudo que você pensar em fazer, dá para fazer com o TensorFlow. E se não tiver, você chama um parceiro aí do TensorFlow e faz. Pode passar. Então, ainda sobre como o TensorFlow funciona, nós temos a parte do TensorBoard. Essa é uma parte importante do TensorFlow, porque ele permite que você acompanhe o seu código em termos de eficiência e dados, por assim dizer. Aqui nós temos uma imagem, que é aquilo que eu falei, da montagem do grafo mais cedo. Isso aqui você vê isso no TensorBoard. Vai estar aqui, ó, acompanhamento e visualização de métricas, visualização do grafo do modelo e exibição de dados, imagens, texto e áudio. Essa exibição de dados, imagens, texto e áudio seria, por exemplo, a exibição do que o seu modelo aprendeu no treinamento, no teste, por aí vai. E você acompanha as métricas que você possui em cada modelo. Você pode ver quantas gerações, você pode ver a perda, você pode ver a eficiência, por aí, inúmeras coisas, mas essas são as mais comuns que você vê no TensorFlow. Você vê a evolução também do que o modelo aprendeu ou não, né? Porque às vezes nem sempre o modelo aprende, né? Isso aí vai depender do que você fez. Pronto. Acho que pode passar, Guilherme. Agora eu vou voltar aqui. Desculpa aí quem não gosta da minha voz, mas vai ter que ser eu de novo. Eu vou falar aqui um pouco do porquê usar o TensorFlow. Pode passar aí, Guilherme. E eu vou começar pelas vantagens, porque é melhor ouvir o bom. Depois, o ruim a gente esconde debaixo do tapete. Então, a primeira vantagem é porque hoje em dia, com o TensorFlow 2.0, a gente consegue criar modelos com muita facilidade. Eu mesmo, quando eu estava estudando, eu fiquei em choque quando eu estava treinando os modelos, porque eu sempre achei, desde quando eu entrei no curso, achei que era um negócio enorme. Então, ver que dá para fazer com pouca linha de código foi uma coisa que me surpreendeu muito nele. Outra vantagem é ele ter a API em Python, e você pode tanto, como o Gustavo falou lá dos grafos, você pode tanto compilar o seu programa todo antes de executar, para ter uma velocidade melhor, ou quanto executar ele no Python mesmo, normalmente, executar como eles chamam no próprio site, execução ansiosa, que ele vai executando linha por linha. Isso é uma coisa muito bacana dele. Ele
é integrado com outras frameworks e funciona muito bem com elas, como o Keras, que eu disse, que juntou o melhor dos dois mundos para criar o TensorFlow 2.0, e ele anda muito bem com o NumPy e por aí vai. Outra coisa que o Gustavo falou, que é sobre a visualização dele no TensorBoard, você pode ver basicamente como o seu programa inteiro está indo, e isso facilita muito para não ficar 3 semanas procurando uma vírgula que você errou. É uma coisa que facilita muito aí para a gente. E também, por ser uma ferramenta open source, que basicamente aí já quebra tudo. Você vai achar modelo pré-pronto, você vai achar de tudo que você vai precisar aí na internet, mesmo se você ficar com preguiça de aprender. É muita coisa, mas vale muito a pena. Agora, sobre desvantagem, nem tem muito o que falar, a não ser que alguns errinhos, como os erros que tem em clustering, por exemplo, que tem algum erro com a versão que a gente estudou, pelo menos, que a gente não conseguiu executar e eu não consegui entender o erro. Mas, assim, desvantagem ele não é uma coisa que persegue o TensorFlow, porque mesmo que você não consiga usar ele para fazer alguma coisa, você consegue usar uma parte dele e pega a parte de outra que você já entende. Enfim, falar que o TensorFlow tem desvantagem é pesado. A única coisa que eu consideraria, talvez, é justamente a sintaxe dele ser um pouco pesada. Mas é isso, basicamente. Agora eu vou falar um pouco sobre como usar o TensorFlow, de fato. Então, a gente viu o que ele é, como ele funciona, o que ele pode fazer, mas não viu como que faz isso. Então, eu vou falar um pouco sobre como que a gente usa ele. Primeiramente, para poder usar, a gente tem que instalar ele. Então, para instalar ele na máquina local, na sua máquina, você vai dar um pip install TensorFlow, só que se você tiver num notebook, você não precisa dessa linha, porque ele já vem instalado. Daí, o que você precisa, se você tiver no notebook, é de colocar essa linha, TensorFlow version 2.x, porque ele vai selecionar o que você quer trabalhar na versão 2 do TensorFlow, que é a mais recente. E essa linha só precisa se você tiver no notebook. Depois de ter ele instalado, você pode, de fato, fazer a importação e começar a desenvolver usando o TensorFlow. Assim, do exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo de regressão linear. Como ele disse anteriormente, não dá para a gente fazer um exemplo de cada um dos modelos aqui para apresentar para vocês, porque só esse de regressão linear já vai tomar muito tempo. E também o TensorFlow, para usar o TensorFlow, ele é bem de acordo com o que você precisa fazer. Não tem como se fosse assim uma fórmula, é só fazer isso que você já está no TensorFlow. Depende do que você quer fazer, porque como está aqui, listado aqui algumas das funções que ele tem, são muitas funções. E em cada uma dessas, se você apertasse aqui na setinha, teria mais um monte aqui. Então, não dá, seria praticamente impossível abordar tudo aqui hoje, no tempo que a gente tem. Então, eu vou direto para a parte do modelo de regressão linear, usando o TensorFlow. O meu Colab conectou, já faz um tempo que eu estava trabalhando aqui. Esperar ele reconectar. Então, conectou. Então, o que é o modelo de regressão linear? O que o modelo de regressão linear faz? Ele, basicamente, é um modelo que vai pegar o seu dataset, vai transformar esse dataset em um gráfico, vai pegar todos os dados do seu dataset e vai incluir eles em um gráfico. Então, ele traça uma linha de melhor correspondência em todos esses dados. E, a partir dessa linha, ele vai usar essa linha como parâmetro para prever próximos valores. Aqui eu vou dar um pequeno exemplo sobre como que isso funciona, para ficar um pouco mais claro. Deixa eu ver se eu vou ter que rodar tudo isso de novo. Que são só alguns imports, como eu disse aqui, definindo a versão, e alguns outros frameworks e bibliotecas que a gente usa. E aqui é a parte do gráfico. Aqui eu não trabalhei um dataset específico, eu já forneci aqui o eixo X e o Y, mas geralmente ele faz isso automaticamente, quando você dá o dataset, ele já organiza tudo no gráfico. Então ele coloca os seus dados no gráfico, né? Então ele vai usar uma função para traçar essa linha, que é a linha de melhor correspondência. O que é uma linha de melhor correspondência? Ela é uma linha que melhor encaixa em todos os valores. Ela não está nem muito distante de um, nem muito
muito colada em outro. Tipo, se ela tivesse mais distante desse e mais colada nesse, por exemplo, se ela tivesse mais para cá, esse aqui ia ficar deslocado. Então, ela faz esse encaixe aí de onde seria o melhor lugar para colocar essa linha, para então usar ela para prever os próximos valores. Tá, agora que já tem um conceito de o que é regressão linear, podemos começar então com a parte divertida de fato, que é o modelo em si. Para fazer o modelo, qualquer modelo que você for fazer aí de IA, sempre que você for fazer, você vai precisar de dados, até como os meninos aí do OpenCV comentam, você precisa de muito dado para poder treinar o modelo. Então, aqui, o primeiro passo é justamente colocar os dados, trazer os dados para o seu código, para o modelo, então, trabalhar em cima desses dados. O que esse código aqui que está aqui, ele foi tirado diretamente do site do TensorFlow, da parte de exemplificação deles, então, o que está aqui eu tirei de lá, e também o dataset que está aqui também foi retirado de lá. Então, aqui a gente tem primeiro, a gente define uma variável aqui para os nossos dados de treino e também uma para os nossos dados de teste. Aqui, o dataset que eles tinham lá, ele já veio separado em treino e teste, porém, pode ser que alguma vez você vá treinar algum modelo e você tem um dataset que está tudo junto, está tudo em um só. Então, você tem umas funções aí que você utiliza para poder separar esses datasets e criar esses dois datasets de treino e de teste. Agora que, como já estava separado lá, né, a gente pode, então, começar a ler os dados. Para ler os dados, a gente utiliza o pandas, uma função do pandas que lê arquivo em CSV, que se você notar aqui, ele está em CSV. CSV nada mais é do que, basicamente, aquele formato que você vê no Excel, que os dados são separados em linhas e colunas, tudo bonitinho. E aqui a gente lê ele aqui no CSV. Agora, para entrar nessa parte aqui, eu preciso explorar um pouco o nosso dataset de fato. Por que tem esse survived aqui? Por que a gente quer isso? Então, eu vou passar aqui para o dataset. Esse aqui é o nosso dataset. Deixa eu dar um zoom aqui para ver. Não consegui dar o zoom, mas tá bom. Aqui tem o nosso dataset, aqui tem as colunas que a gente tem no nosso dataset. O que esse dataset aqui está representando? Ele é a representação do acidente do Titanic, das vítimas do acidente do Titanic. Então, aqui a gente tem uma lista de 627 linhas que correspondem a pessoas, e temos aqui as colunas que são características de cada uma dessas pessoas. Por exemplo, se a pessoa sobreviveu ou não ao acidente, se ela morreu no acidente, o valor é 0, se ela sobreviveu, o valor é 1. Aqui a gente tem também o sexo dessa pessoa, se era homem, mulher, a idade, e aqui diversas outras características sobre essa pessoa. E o que a gente quer no nosso modelo é justamente fazer um modelo que consiga prever, baseado nessas características que a gente tem, a gente consiga prever se a pessoa morreu ou se ela sobreviveu. Se as chances dela morrer eram maior ou se as chances dela sobreviver eram maiores. Vou voltar aqui para o Colab. Então, justamente por isso que a gente faz que a gente abre essas duas variáveis aqui, uma para o dataset de treino e uma para o dataset de validação, e a gente dá aqui uma função .pop para retirar justamente esse dado dessa coluna que a gente quer, que é o survived. Agora que a gente já tem o nosso dataset carregado aqui, a gente precisa começar a meio que fazer esse dataset, com que o modelo consiga ler esse dataset. O modelo, ele trabalha com valores numéricos. Geralmente os modelos, não sei, geralmente não, a maioria vai trabalhar com valores numéricos. Então, um modelo, para você treinar um modelo, ele não vai conseguir, por exemplo, entender o que seriam esses valores aqui que estão no formato str. Então, para isso, a gente precisa separar os valores, que são valores categóricos, que estão no formato str ou algum outro que não é numérico, e separar esses valores categóricos dos valores que já estão em formato numérico, que o modelo já consegue trabalhar em cima deles. Então, a gente cria aqui uma lista e coloca todas as colunas aqui que a gente tem que são categóricas, e também faz o mesmo para as numéricas, cria uma lista com as numéricas. E para fazer essa conversão de transformar os categóricos, meio que transformar eles para numéricos, a gente precisa abrir aqui uma nova lista e deixar ela vazia, porque a gente vai passar esse dataset num loop, e a partir do resultado aqui desse loop, é que a gente vai preenchendo essa coluna
de features aqui, que no caso seria a nossa coluna traduzida, entre aspas. Tá. Agora aqui vamos para o loop, que vai fazer, que meio que faz essa conversão. E a gente tem aqui for feature name. O feature name seria, então, no caso aqui, o nome da coluna em categorical columns, ou seja, se for uma coluna que está aqui nas categóricas, ele vai realizar essa operação aqui com ela, que nada mais é do que definir aqui uma variável, que é a variável vocabulário, que a gente passa aqui o dataset de treino, que a gente quer trabalhar agora com o de treino primeiro. Então, a gente passa aqui o de treino, passa aqui o nome da coluna que a gente quer, e a gente usa essa função aqui, .unique, para conseguir todos os valores únicos dessa coluna. Por exemplo, se você vem aqui no sexo, você só tem masculino e feminino, então você só tem 2 valores. Então, aqui você teria esses 2 valores únicos, e ele vai atribuir para esses 2 valores um valor numérico que vai corresponder a esse. Por exemplo, aqui, ele poderia atribuir para o masculino o número 0 e para o feminino o número 1. E aí você teria apenas uma coluna de 0 e 1 igual essa daqui. E aí a gente aplica isso para todas essas, para pegar todos os valores únicos. E depois disso a gente adiciona esses valores para preencher essa nossa coluna, essa nossa lista que a gente criou, primeiramente vazia. Aqui tem uma funçãozinha aqui até interessante, porém, essa daqui é um tipo das coisas que você não precisa se preocupar muito, porque é tipo assim, você sabe o que é, como usa, mas você não precisa se preocupar com a sintaxe disso aqui, até porque é um pouco complicado de você lembrar isso aqui quando estiver codando, mas você sabendo que tem isso, sabendo como usar, você só vai ali e pega, pronto. É uma das coisas aí que o TensorFlow tem, que são muitas funções que já está pré-estabelecidas que você só precisa usar. Aí a gente utiliza essa função aí que vai fazer meio que essa conversão e adiciona o valor já convertido aqui na coluna de features. Aí a gente também precisa adicionar os valores numéricos nessa coluna, porque essa coluna ela é onde o nosso modelo vai trabalhar em cima. Só que como ela já está em numérica, a gente não precisa de fazer esse ponto unique aqui para converter e tudo mais. Então a gente só adiciona direto a coluna lá. Aqui tem um comentário que eu deixei como comentário aqui, mas que a gente pode rodar ele aqui, que ele só vai dar para a gente, vai imprimir essa nossa coluna, que no começo estava vazia, e aqui a gente pode ver os valores que foram atribuídos a ela já. Então a gente vê aqui, por exemplo, que seria essa coluna aqui, e ela já recebeu aqui, ela já está com os valores, the type int. Então a gente já consegue trabalhar em cima dela. Agora que a gente já tem os dados no formato correto para o nosso modelo trabalhar, a gente pode começar, de fato, a passar esses dados para o modelo. E para fazer isso, a gente vai definir primeiro aqui uma função, que é a função com os dados, com os rótulos, e aqui tem também o número de epochs. O que é um epoch? Ela é o número de vezes que você quer que o mesmo dado passe pelo seu modelo. É sempre bom evitar um número muito alto aqui, porque senão o modelo vai ver o mesmo dado muitas vezes e vai acontecer um negócio chamado overfitting, que o modelo vai meio que decorar esses dados, e aí quando você passar um dado novo para ele vai ser bem ruim o desempenho. Então é sempre bom deixar o número de epochs baixo. Aqui também temos um shuffle through, que é só para definir um loopzinho ali embaixo. E aqui o batch size, que justamente, o que é isso aqui? Ele fala quantos dados vão ser passados para o modelo por vez. Então aqui a gente vai passar 32 dados para o modelo por vez e vai repetir todo o processo 10 vezes. Aí agora a gente tem essa função principal, digamos assim, e dentro dessa função a gente define outra função, que é o que de fato vai passar os dados para o modelo. Então aqui tem essa variável aqui, que seria dataset, e aqui começa aqui de novo ali a parte que eu falei ali em cima da sintaxe um pouco complicada, então você só se preocupa em saber como usar, e aí você vai lá e pega o que você quer usar e usa. Então temos essa funçãozinha aqui, e a gente passa para ela os valores dos dados e dos rótulos. E aqui entra ali a parte do shuffle, que se o shuffle for igual a true, ele vai randomizar esse dataset, ou seja, ele vai embaralhar esse dataset, e depois ele vai fazer a parte de fato de alimentar o modelo, que é o ds.bat, que
é o batch size que é ali, então ele vai passar 32 dados, e o ponto repeat que vai ser 10 vezes, que no caso vai repetir todo o processo 10 vezes. Isso tudo aqui, essa segunda função retorna para a gente esse dataset, e essa função maior, ela vai retornar para a gente essa segunda função. Pera, acho que é isso. Depois de já ter definido as funções para alimentar o modelo com os dados, a gente pode, de fato, começar a treinar o modelo e validar o modelo. Para isso, a gente cria aqui uma variável para o treino e uma variável para validação, justamente o que a gente faz aqui, a gente passa para essa variável, essa função que a gente criou ali, com os dados correspondentes ao que a gente quer fazer. Se a gente quer treinar, a gente passa para ele os dados de treino. Se a gente quer validar, passa os dados de validação. Agora, perceba que aqui na validação, o número de epochs é 1 e o shuffle é false. Por que aqui está diferente dali? É porque aqui a gente já está testando o modelo, então a gente não quer repetir dado para o modelo. A gente quer passar os dados para ele uma vez e ver o que ele consegue em cima desses dados com base no que ele aprendeu no treinamento. Então, é isso que a gente faz. Depois de ter criado aqui as duas variáveis de treino e de validação, a gente pode começar, de fato, incluir a regressão linear aqui no nosso código. A gente cria aqui uma variável qualquer, já está com o nome fácil porque foi tirado lá, então está com a sintaxe boa. E você vai passar para ele essa função, o tf.estimator. Essa função aqui você utiliza, o ponto estimator, você utiliza para outros modelos também, modelo de classificação, vários modelos você usa isso, porém que a gente quer o ponto linear classifier. Para estimar em cima, e a gente vai usar estimador em cima daquelas colunas que a gente criou lá em cima, aquela lista de colunas que a gente criou lá em cima e precisou meio que fazer uma conversão e tudo mais. E aí a gente passa para esse nosso modelo essa lista de colunas que ele vai trabalhar em cima. Agora que a gente já tem o estimador feito, já tem ali tudo que a gente precisa para começar de fato a treinar o modelo, que a gente ainda não treinou. Então, aqui a gente pega essa variável do estimador, utiliza aqui o ponto train e passa para ele a função de treino que a gente criou ali em cima. Aqui ele já vai treinar o modelo de fato, e também para validar, a gente cria aqui, faz o mesmo, só que agora a gente utiliza o ponto evaluate, que é para validação, e passa também para ele aqui os dados da função da variável, passa para ele os dados da variável de validação, de teste. Aqui eu coloquei esse clear output aqui, porque ele gera muita informação aqui no console de saída, e é uma informação que poderia estar atrapalhando, deixando mais confuso, então colocamos esse clear output aqui, para deixar somente o dado que a gente quer, que seria meio que a precisão do nosso modelo. E aí, se rodar isso aqui, aí como eu falei, ele gera muitos desses dados, demora um pouquinho, gera esses dados, está treinando, e aí ele deu, aqui, note que ele deu clear output e ficou apenas aqui com a precisão do modelo. Ele está com 75% de curiosidade, de precisão, digamos assim. É um número baixo para o modelo, porém, se a gente considerar que o nosso dataset, o dataset que a gente utilizou, ele era um dataset consideravelmente pequeno, ele tem aqui, já acabou, 628 linhas, só que somente 627 linhas são de dados, porque tem que descreve as colunas, e tem 9 colunas, então se você olhar que é um dataset pequeno, até que a precisão não está tão ruim assim, é aceitável para o que a gente quer fazer. Tá, agora que o modelo já está treinado, isso aqui o modelo já está treinado, já foi validado aqui a precisão que esse modelo está tendo, a gente pode começar de fato a prever a chance da pessoa ter sobrevivido ou não. Como que a gente faz isso? A gente abre uma lista e dentro dessa lista a gente usa ali a nossa variável de estimação, e agora a gente utiliza o ponto predict aqui, justamente em cima da nossa função de teste, porque a gente quer fazer a nossa previsão em cima dos dados de teste, não em cima do dado de treino. E aqui, de novo, um clear output, porque ele gera muita informação aqui. E essa parte aqui essas 4 linhas aqui foi eu que adicionei, só para dar uma melhorada um pouco aqui na visualização aqui para a apresentação. Então, o que está fazendo? Ele vai perguntar qual pessoa você quer prever. Então, ele vai abrir lá o dataset, vai pegar alguma linha daquele dataset que corresponde a uma pessoa, vai analisar as características dessa pessoa e vai falar, ó, essa pessoa, baseado nos dados que foram passados para a treino, ela tem tantos % de chance de ter sobrevivido. E aqui eu coloquei esse sprint aqui só para deixar um pouco mais organizadinho ali.
Então, aqui, como eu disse, ele pergunta qual pessoa, vamos colocar um número aleatório, a pessoa de 78, e aí ele fala para a gente as características dessa pessoa, que ele justamente tira a linha correspondente a essa pessoa lá. Era uma mulher, 22 anos, que as outras características, estava na terceira classe, embarcou em tal lugar, estava sozinha. E daí ele fala que essa parte que eu esqueci de comentar, mas o que isso daqui faz? Esse print yeval.lock person. Isso aqui ele vai falar, ele vai imprimir para a gente a parte do nosso dataset da nosso dataset lá de cima, cadê ele? Desse nosso dataset aqui, que contém, de fato, a informação se a pessoa do dataset de treino, de teste, sobreviveu ou morreu. Então, aqui, basicamente, ele imprime para a gente na tela o número correspondente a essa pessoa. Então, a correspondente à pessoa 78, ela sobreviveu, porque quando o valor é 0, é porque a pessoa morreu no acidente. Quando o valor é 1, é porque ela sobreviveu. Então, aqui, agora, se a gente for analisar aqui o que o nosso modelo previu, ele botou aproximadamente 30% de chance dela ter morrido e 70% de chance dela ter sobrevivido. E ela sobreviveu. Então, de certa forma, ele acertou, porque a porcentagem de sobreviver foi maior do que a de morrer, porém ainda ficou uma porcentagem muito baixa. Até podemos rodar de novo aqui para ver se ele acerta melhor em algum outro aqui. O dataset não é desse tamanho, então 66. Tá, agora era um homem, 37 anos e tal. Ele não morreu, e ele já errou mais ainda. Ele preveu que a chance dele ter morrido era 54%, e dele sobreviver era de aproximadamente 46%. Isso aí é onde entra ali a parte da precisão do modelo, que é baixa. Agora, olha aqui de novo, executando mais uma vez. Era uma mulher, ela não morreu, e ele aqui acertou, mas ainda foi uma assertividade bem baixa. E isso aí que entra aqui é a precisão do nosso modelo, que não está muito boa. Agora, se você tiver explicar um pouco mais sobre isso aqui, eu coloquei aqui 2 gráficos que eu adicionei, isso aqui também não tem no TensorFlow, que é para a gente ter uma visualização melhor sobre por que ele dá essas previsões. Por exemplo, o homem, ele sobreviveu, mas o modelo ainda colocou para ele que a chance dele ter morrido era 54%, mas ele sobreviveu. Por que o nosso modelo tem isso? E eu coloquei esses 2 gráficos aqui meio que para poder mostrar por que isso acontece. É porque analisando o nosso dataset, a porcentagem de homens que sobreviveram é muito menor do que a porcentagem de mulheres que sobreviveram. Então, aqui eu fiz um gráfico imprimindo aqui os homens primeiro, a idade dos homens, e aqui o eixo X aqui é a idade dos homens, e o eixo Y 0 se ele morreu, 1 se ele sobreviveu. E se você perceber, tem muito mais homens que morreram do que sobreviveram. Então, quando o nosso modelo vai aprender em cima disso, ele meio que vai induzir que se é homem, só pelo fato de ser homem, ele tinha uma chance maior de morrer. Por isso que quando foi homem, mesmo tendo sobrevivido, a chance dele que o modelo previu dele morrer foi maior. E baseado aqui está justamente a linha de melhor estimativa, baseado nesses dados. Então, analisando somente a idade e se morreu, a idade e o sexo, no caso, aqui ele prevê que a chance do homem sobreviver é muito baixa, né? Ele só tinha aproximadamente 20% de chance de sobreviver, sendo homem, e conforme ele fica mais velho, ainda diminui mais ainda a probabilidade dele sobreviver. E agora aqui o mesmo gráfico, só que para as mulheres. E aqui é que fala porque o modelo, e aqui mesmo que meio que prova aquilo lá que eu acabei de falar, sobre o modelo, sempre que é mulher, ele vai colocar uma porcentagem dela sobreviver maior. Até tem vezes aí que, quando eu estava testando e tal, a mulher tinha morrido, porém o modelo ainda falava que a chance dela morrer era muito pequena, e é justamente por causa disso que está acontecendo aqui. As mulheres, elas sobreviveram muito mais do que morreram. Então, quando o modelo vai traçar aqui a linha para prever, ele faz justamente isso, ele induz que se a mulher tem uma chance maior de sobreviver, e aí ele meio que, isso pesa mais na hora dele fazer a escolha dele, a previsão dele. Tanto é que a linha foi ao contrário, totalmente ao contrário.
Quanto mais velho, mais sobreviveram. Enquanto nos homens, mesmo os homens novos, eles ainda morreram muito mais, né? E aqui as mulheres, mesmo estando mais velhas, elas sobreviveram ainda mais. Isso aqui é o que eu tinha para falar, para mostrar aqui sobre o modelo de regressão linear que eu trouxe como exemplo. Vou só comentar um pouco aqui sobre esses imports. Como falaram aí do grupo aqui do TensorFlow, falaram que se não der para resolver só com o TensorFlow, você chama algum parceiro. É isso basicamente que a gente está fazendo aqui. A gente está importando outros frameworks, outras bibliotecas que auxiliam e complementam o TensorFlow. Então, aqui a gente utiliza o Matplotlib aqui para os gráficos, NumPy para trabalhar com os arrays lá dos gráficos lá de baixo, utilizou o Pandas aqui para ler os datasets, e o sklearn, a gente utiliza muita coisa aqui para poder ter um modelo de fato. A gente não vai utilizar, eu acho que é muito difícil a gente utilizar somente um framework para fazer algum modelo mais complexo. Sempre a gente vai precisar de usar um ou outro, e é justamente por isso que eu decidi trazer esse modelo, porque ele já mostra um pouco isso, que você precisa de muitas ferramentas diferentes para poder fazer o modelo. Isso é o que eu tinha aqui para falar sobre o modelo de regressão linear usando o TensorFlow. Agora, deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui tem aqui algumas das referências que a gente utilizou. A gente estudou muito, praticamente tirou muito conteúdo do próprio site do TensorFlow, website do TensorFlow, que nada melhor do que você pegar direto da fonte, né? E basicamente a gente fez isso. E aqui alguns outros links que vale a pena mencionar. A gente vai disponibilizar o slide para vocês no grupo. E queria agora só uns adendos mesmo, cara, realmente aprenda o TensorFlow, cara, porque é muito completo, tanto é que durante a apresentação do OpenCV, eu tava tipo assim, caraca, eu já vi isso daí lá no TensorFlow, estudando no TensorFlow. E foi basicamente assim, durante toda a apresentação deles. Uhum. O TensorFlow é muito completo. Eu acredito que ainda vai ter mais desse sentimento quando for apresentar sobre o Keras, sobre o NumPy, sobre o scikit-learn, vai ter muito ainda disso se repetindo, porque o TensorFlow é enorme, é muito bom, é uma ferramenta muito poderosa, que dá para ser usada em diversas áreas do machine learning. A gente até queria trazer mais modelos por exemplo, modelo de classificação, de clusterização, redes neurais também dá para implementar, até comentário aí sobre redes neurais no outro grupo, mas o tempo é pouco e eu até vou parar de falar aqui agora. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat que a gente responde aqui.